Vamos ler um pouco mais hoje. Eu quero ler Neemias 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Cem, que consagraram, e até a Torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassenaar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos também. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Transeufrates, Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Ratus, filho de Razabineias, quem quiser um nome que o filho não vai ter aquele problema de chamada na escola, que dois vão levantar a mão, tá aqui um, viu? Razabineias fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloês, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Hasbuque, governador de meio distrito de Bet-Azur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até ao açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila.
Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Adoc, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, em Ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente da porta da inspeção até o posto de vigia da esquina e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Você vai dizer, meu Deus do céu, tanto nome, tanto lugar, mas nome de gente realizadora. Gente que... Ontem nós ouvimos a palavra, caso você não esteve aqui ontem à noite, vale a pena ouvir de novo o culto, de como nós precisamos ter um coração, uma atitude finalizadora. Dependendo da sua personalidade, e aqueles que têm personalidade mais espontânea, né, principalmente os sanguíneos, eles são excelentes para começar as coisas. Eles são ótimos para dar aquele pontapé inicial. Vamos, 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 vamos. E vamos lembrar que lá no capítulo 2, nós tivemos isso. Né? O capítulo 2 é o capítulo do vamos. Vejam a situação terrível em que estamos, disse o Neemias para eles. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E aí os homens que estavam com ele disseram, vamos. Só que a gente teve, né, a palavra, esses dias, a parábola dos 2 filhos. Teve aquele que falou para o pai, filho, vamos trabalhar comigo hoje na vinha? E o primeiro filho disse, não vou, pai, não quero. Mas depois ele reconsiderou e foi. E teve o segundo filho que o pai disse, vamos trabalhar comigo na vinha hoje, filho? Ele disse assim, tá bom, pai, eu vou, mas não foi. Então, se o capítulo 2 é o capítulo de pessoas, homens, terem dito para o Neemias, vamos, o capítulo 3 é o capítulo daqueles que realmente foram. Vai dizer por quê? Porque a gente viu aqui que teve um grupo, tem sempre aqueles que não fazem parte. Aqueles que são convocados, aqueles que são chamados, aqueles que são ali despertados, né? Vamos fazer, vamos começar, vamos recomeçar, vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos fazer isso. E no nosso caso, isso acontece pela palavra.
A palavra vem, está nos colocando ali, ó. Faça isso. É momento de você lidar com tal situação. Pega aí esse trecho, o trecho que está na frente. Você vê que teve gente aqui, o que eu tentei aqui detectar quem é que fez mais. Foi aquele grupo que fez 450 metros. O grupo que fez mais. Mas aqui vários, está escrito que fizeram apenas o trecho em frente à sua casa. Aí eu te pergunto, já é alguma coisa? É melhor do que aqueles lá, que os nobres lá da terra de Tecoa, né, que não quiseram fazer nada, que viram um movimento, como nós estamos vendo, que viram, por exemplo, direto eu encontro gente que fala assim, agora que eu estou aprendendo a fazer o propósito direito. Antes eu não sabia que tinha de vir todos os dias na igreja. Antes eu não sabia, né, como é que tal, eu vinha uma vez por semana. Vinha duas. Eu vinha os mesmos dias, mas eu estava no propósito. Não vamos nos pegar ao passado. Mas não tem como. Se tem uma coisa que a gente fala aqui é de vir. Está entendendo? A gente fala, vem, amanhã vai ter culto tal horário. A gente aumenta os cultos, por exemplo, quando não tem culto de sábado, a gente aumenta os cultos no sábado para a pessoa poder vir no sábado. Porque às vezes ela não vai estar aqui no culto dos jovens, no culto dos homens. Por exemplo, como é que uma mulher vai vir no culto dos homens? Dá para vir? Aí tem-se 2 cultos a mais naquele sábado, que um é às 7 e outro meio-dia para vir. Então eu penso assim, cada um de nós que entramos no propósito, nós estamos tendo esses chamados, pequenos ou grandes. Olha, eu posso fazer isso. Eu posso lidar com isso. Eu posso construir em frente da minha casa. Eu não sei se eu vou mais, mas eu posso construir em frente da minha casa. Começa. Taxa o nome das coisas que você vai fazer. Ontem a gente ouviu ainda, né, a pastora Mariana deu exemplo, que às vezes ela que era desorganizada, tal, tinha dificuldade com... Ela começou a estabelecer, eu vou fazer isso, às vezes até numa limpeza. Eu vou mudar o sistema. Eu vou mudar a delimitação aqui. Eu vou começar algo e terminar algo para depois ir para o próximo. E a gente precisa sair do lugar, sair daquela situação de preguiça, que eu não quero, é difícil, está tudo caro, eu não vou fazer isso, essa pessoa eu já sei que ela vai me dizer não, isso aqui vai ser muito complicado. Começa. Da mesma forma que você começou espiritualmente, vindo, e está orando mais, está jejuando mais, está ouvindo mais a palavra. Tem coisas que você também está sendo empurrado. Faz isso. Age nesse ponto aqui. Esse ponto aqui precisa de atuação. Esse ponto aqui precisa de atenção sua. Esse ponto aqui precisa ser reconstruído. Essa atitude precisa ser mudada. Essa pessoa aqui, você precisa lidar com ela, porque ela te custa muito, você fica mal, você age assim, você tem tal atitude. E para mim, essa palavra aqui desses nobres de Tecoa, que os supervisores deram a direção, vamos reconstruir, vamos fazer, cada um pega aí um pedaço, nem que for em frente da sua casa, cada um pega aí um pedaço pequeno, nem que for 1 metro quadrado. A Bíblia diz que eles não respeitaram, que eles não seguiram a orientação. A Bíblia diz assim, rejeitando a orientação de seus supervisores. Eles não quiseram se juntar ao serviço. Pensa bem agora, será que você já não ouviu palavras? Que você teve uma direção clara? Que você, quando ouviu a palavra, quando estava ali no culto, você soube do que Deus estava falando. Eu sempre falo isso.
Eu aqui estou pregando uma palavra, e cada pregador aqui, mas a gente não sabe o que Deus está falando com você. Que ponto que Deus está falando para você começar a iniciar? Que ponto que Deus está falando também para parar? Chega, acabou, isso aí já deu. Você bateu em ferro frio, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. O que você está fazendo não é bom, Moisés. Essa foi a primeira palavra que a gente recebeu nesse propósito. Eu vou bater nela toda semana. Moisés, o que você está fazendo, e aí eu diria, como você está fazendo não é bom. A tua intenção é boa? É boa. O propósito que você tem nisso é bom? É bom. Mas a maneira como você está agindo, a maneira como você está conduzindo isso, não é boa. Então muda. E Deus nunca diz para a gente apenas, Deus nunca vai enviar a direção e vai dizer assim, ó, o que você está fazendo não é bom. Deus vai dizer como fazer. Como foi no caso do Moisés. Só que se já aqui no meu interior tem um bloqueio, que quando eu ouço de tal assunto, eu já digo não, eu nem chego a ouvir, eu nem chego a analisar, eu nem chego a estudar aquela opção que Deus está me dando. Eu não me entrego àquilo, porque eu já pego um pensamento passado, um pensamento antigo. Né? E aí eu repito Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, você não pode estar aqui e aceitar uma coisa. Que você tenha entrado no dia 3 nesse propósito e no dia 23 de agosto você termine a mesma pessoa. Você pode até ter na sua vida coisas materiais, tipo um muro, que ainda não está pronto, mas você não pode aceitar ser a mesma pessoa. Porque um propósito para nós é um intensivo. É dia após dia de palavra, de ensinamento, de recursos que nós estamos recebendo para lidar com cada situação. São orientações que nós estamos recebendo e não podemos rejeitar. Situações que a gente está tendo condições de lidar com elas. Opa, isso aqui, ó, eu posso, não dá para eu ir lá do outro lado, lá para o portão, lá o lago artificial, teve tanto nome aqui, mas eu posso ficar aqui em frente da minha casa e começar aqui, fazer essa obra aqui. O que eu faço aqui, ninguém precisa fazer na minha casa. O que eu vou reconstruir aqui, ninguém precisa reconstruir no meu lugar. E eu vou escrever o meu nome nisso. Não seja aquela pessoa que ainda está esperando que alguém vai fazer algo por você. O povo de Jerusalém esperou por 120 anos isso. Vão me dar um aumento. O governo vai mudar a minha situação. Eu já falei isso aqui. A gente pode ter um governo para as coisas ficarem como estão, que é o governo que está aí. Ou a gente pode ter um outro governo que vai trazer terror para nós, para as nossas famílias, principalmente para os mais novos. As crianças, então, a palavra seria os 3 A's, né? Ai, ai, ai. Mas, de verdade, mudar a vida de alguém, nenhuma das duas opções vai mudar. Está entendendo? Então, não seja aquela pessoa, eu falo porque é ano de eleição, né? Vamos colocar, a gente tem a opção do que já está vendo agora, do que tem, e de algo muito pior. Que parte disso já viveu, já viu, né? Mas sabe que se voltar, por exemplo, vai vir com todo aquele rancor, aquele ódio, aquela vontade de vingança, né, pelo que diz que foi injustiçado. Mas vai mudar a vida, vai mudar o país. Não muda. Não tem essa mudança geral, tem a mudança individual. Não foi uma pessoa, foi uma pessoa que foi contagiando cada uma. E cada uma que assumiu, diga assumir.
você precisa assumir coisas que ainda não assumiu. Coisas desagradáveis, coisas que não são legais, coisas que não são prazerosas, mas que são necessárias. Compromisso. E eu não falo só compromisso que tem a ver com dinheiro. Eu vou assumir isso. Não, não, não. Isso aqui eu assumo porque Deus já me fez entender. Isso aqui Ele quer que eu me posicione nisso. Que eu tenha essa atitude. Que eu comece algo. Porque um tempo de propósito é um tempo de começo e um tempo de fins. A gente precisa nomear qual é a minha área de atuação, o que cabe a mim, o que eu não vou esperar mais, não vou ficar assistindo mais, não vou ficar ouvindo mais, não vou ficar mais recebendo direção e acumulando direção, acumulando conhecimento, acumulando palavra. Não, eu já sei que eu posso, eu já sei que eu tenho, eu já sei que Deus vai me ajudar. Veja que no começo aqui, a maioria sacerdotes que eu fui lendo para você, o sumo sacerdote Eliasibe, né? Aí o sacerdote Hananiel, o sacerdote Zacur, tal. A Bíblia diz que os trechos deles, eles faziam e consagravam. Então, como é que eu vou começar algo? Consagrando. Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui já tem esse comportamento? Não precisa se manifestar. Responda para você. Quem aqui já mudou isso? Que o que você vai fazer, você não faz mais de forma casual. Porque existe a forma da gente realizar as coisas de forma casual, eu estou fazendo. De forma secular, e existe aquela pessoa que entendeu que Deus está com ele em tudo, que ele participar de Deus. Está entendendo? Então a pessoa vai fazer algo simples que seja, ela consagra a Deus. Ela pede a companhia de Deus com ela. E eu disse, ela pede a companhia, não disse ela perde a companhia. Está entendendo? Ela pede, ela ora, ela é ativa. Diga, preciso. Hoje, ser ativo. Feche seus olhos agora, por favor. Vamos começar isso agora. 3 lugares hoje que você vai pedir. E eu estou dizendo que você vai pedir agora. A presença, a companhia, a ajuda de Deus com você. 3 lugares. E claro que o primeiro você vai falar assim, Senhor, eu quero a tua presença comigo aqui, agora. Porque isso faz diferença. Mas Deus não está comigo? Não sei. Eu não sei se Ele está com você. Eu creio que Deus está comigo porque eu pedi. Eu creio que Deus está na igreja porque a gente passou a madrugada orando e pedindo a presença dEle, a unção dEle, a bênção dEle. Mas eu não sei se Deus está com você e, por exemplo, você está entendendo a palavra como deve. Se você está aqui integralmente, ou se você está um corpo aqui e parte da sua vida está em outro lugar. Talvez você já está aí ansioso, está preocupado com o horário, está preocupado com as situações que eu estou dizendo para você pedir a presença de Deus junto. Senhor, eu tenho que estar lá hoje em tal lugar. Senhor, eu tenho tal trabalho para entregar, eu tenho tal reunião ali para fazer. Eu tenho que comprar isso hoje. Pede. Senhor, primeiro eu quero o Senhor comigo aqui agora. Porque eu estou aqui. Então me dá entendimento. Eu não quero só escutar o barulho da palavra. Eu quero entender a palavra, eu quero ter revelação da palavra. Eu quero receber algo e aquilo começar a fazer sentido para mim. Dentro da igreja mesmo. Não só quando eu estiver vivendo um problema e eu não souber o que fazer, não. Eu quero que a palavra faça sentido para mim aqui dentro da igreja. Quando eu estiver ouvindo, eu quero que aquilo para mim me traga imagens que eu consiga perceber o que o Senhor está falando. E
que lugar mais você quer a presença, a companhia, a ajuda de Deus? Daqui você vai para onde? Para casa? Para o trabalho? Vai para algum lugar importante? Você tem que falar, Senhor, vai comigo. Quando eu estiver lá com tal pessoa, quando eu estiver fazendo tal coisa, quando eu estiver escrevendo aquela ficha, quando eu estiver digitando aquele texto, quando eu estiver pegando, meu Deus, aquela carga, quando eu estiver dirigindo, meu Deus, para aquele lugar, esteja comigo. Limpa a minha mente, eu não quero mais aqueles pensamentos. Me ajuda, meu Deus, a não cair na tentação que eu caí ontem. Me ajuda, ontem eu caí em tentação. Eu falei mal, eu falei pesado, eu blasfemei, eu murmurei. Eu esperava muito, recebi nada, eu recebi pouco. Mas eu fui eu. Eu não fui o amigo, o parceiro, o sócio. Eu não fui o servo. Eu não fui o filho do Senhor. Porque eu só vivi de forma secular, casual. Eu quero a tua presença, eu quero a tua ajuda, eu quero a tua companhia. Eu quero, meu Deus, o teu apoio. Eu quero entendimento, eu quero sabedoria. Isso é ser ativo. Pede para Deus. Isso tem que ser algo que você venha fazer todos os dias. Pode abrir os olhos. Todos os dias. Ah, mas o meu trabalho é o mesmo todo dia. Comece a colocar Deus no teu trabalho e você vai ver que não vai ser mais. O lugar que esse povo fez a obra não era o mesmo que eles estavam, ou passavam, ou moravam todos os dias? Era ou não era? Era a mesma coisa. Qual foi a diferença que houve? A atitude deles para com aquele lugar. Eu poderia dizer, talvez, que tem gente que tem literalmente muros para reconstruir, que está vendo um muro caído. Literalmente, estou falando de caído mesmo. E uma coisa que a gente não pode aceitar nesse propósito, eu quero que você pegue uma situação palpável, visível, concreta, e você coloque essa situação como um marco de outras mudanças na sua vida. Vou te dar um exemplo. Talvez no seu quarto. Vou falar o quarto, tem gente que não tem uma casa, mas tem um quarto. Talvez aquele quarto onde você mora. Tem uma parede suja ali. Você não pode aceitar isso mais. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou pintor. Eu vou dizer uma palavra que eu ouvi muito no começo, quando eu cheguei na obra. Quando eu cheguei na obra, às vezes tinha um pastor, né? Que depois se tornou bispo. Às vezes ele falava assim, por exemplo, ó, desmonta aquele aparador de espelho ali, ó, e coloca cortiça nele. Aí a gente falava assim, puxa vida, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Ele fazia assim, ó. O que significa isso? Se vira. E a gente não tinha coragem de perguntar assim, mas como? Opa, vou me virar. Então já vou me virar daqui da presença dele, vou buscar alguma coisa, vou, sei lá. Você vai dizer assim, era agradável passar por isso? Não, mas era bom. Eu e a maioria das pessoas, a maioria dos internos antigos, sabem coisas, profissões. Tanto que tem muita gente que é interna, às vezes sai da obra e vai fazer aquilo que aprendeu na igreja. A pessoa vai fazer, vai viver daquilo que aprendeu na igreja. E a igreja não dá curso aí didático nessas coisas assim. É na base hoje a gente não usa essa expressão mais, entendeu? São outras. Mas existe o se vira. Você vai dizer assim, o que isso tem a ver com a palavra? Você acha que todo mundo que está escrito aqui era construtor? Você acha que era? Então, é o que eu estou te falando, talvez você está acostumado fisicamente.
Lá dentro do seu quarto tem uma parede que está suja, que está... Aí tem gente que já falou assim, já pensou assim, não, no meu caso não dá para eu fazer, porque não é mancha, não é sujeira, é infiltração. Melhor ainda. Você vai ficar melhor ainda, você não vai ser só o pintor daquela parede. Você vai se tornar também o impermeabilizador. Está entendendo? Mas como é que eu vou fazer isso? Você vai conseguir fazer. Talvez você dorme numa cama quebrada. Talvez você está ali, você se olha todo dia num espelho que está quebrado. Você usa coisas para o teu dia a dia que estão quebradas. Ah, mas isso muda a minha vida? Não, isso está impedindo da tua vida mudar. Porque você é o tipo de pessoa que se acostuma, que se adapta ao que não é normal. Então a tua vida está anormal pela tua capacidade de adaptação ao que é anormal, ao que é ruim, ao que no começo constrangia, no começo incomodava, no começo era desagradável, mas você foi vivendo um dia depois do outro, é assim mesmo, deixa assim, ah, tá tudo bem, deixa, ah, eu não sei fazer isso, ah, o que pode eu fazer? Nós vimos aqui governadores, nós vimos governantes, nós vimos sacerdotes, nós vimos levitas, nós vimos todo tipo de profissional trabalhando na obra. Foi ou não foi? Você tem que se mover. Ah, mas se eu for lá e pintar a parede do meu quarto, vai mudar a minha vida? Não, mas é um começo. É você estar dizendo assim, eu não vou aceitar mais isso do jeito que está, porque isso aqui não está bom. Eu posso não conseguir mudar aqui o meu bairro. Eu posso, talvez, onde eu moro, não ter poder sobre toda a casa. Mas, aqui no meu lugar, eu vou mudar. Eu vou contar uma história que eu já contei várias vezes. Teve um rapaz que veio de fora, como tanta gente vem para São Paulo, e ele não tinha dinheiro para pagar aluguel de uma casa, de um apartamento, nem de uma kitnet. E como muita gente faz, ele foi alugar um quarto, né? Isso lá no Brás. Conheci lá na Celso Garcia. E chegou, alugou um quarto, daqueles que você tem um quarto e divide a cozinha, divide o banheiro com todo mundo que mora naquele mesmo lugar. E o quarto dele era um quarto feio. Um quarto que tinha... O interruptor era aquele interruptor que, sabe, só está mesmo o interruptor ali, não tem o espelho que fala, né? Não tem o espelho, as paredes sujas, né? Aquele lugar sem ventilação, né? A lâmpada, aquela lâmpada feia, aquele forro feio, enfim. Ele já não tinha condições de pagar um lugar melhor. Imagina então se ele teria condições de investir naquele lugar. E ele entrou, né? Acho que até hoje é assim que funciona, foi lá, pagou adiantado o mês, começou a morar lá. E todo dia tal, não lembro qual dia do mês que era, que o dono do lugar passava para receber, né? E aí deu um desencontro uns 3 meses depois, 3, 4 meses depois, não lembro desse detalhe. Um dia o dono passou lá para receber, não achou ele e tal, né? E foi, quando foi para falar com ele num outro tempo, o dono foi e entrou no quarto. Quando o dono entrou no quarto, ele ficou admirado. Ele entrou e não reconheceu. Nossa, que isso? Ele falou assim, eu comprei um espelho numa... Estava passando numa obra, tinha um espelho ali e tal. Peguei um espelho, paguei ali para o pedreiro, eles estavam jogando fora, paguei algo, coloquei. Consegui um pouco de tinta num outro lugar, tal, coloquei. E ele não fazia isso, viu? Ele não trabalhava com isso. A área dele era outra. É a área de beleza, tal, cortar cabelo, essas coisas assim. E, peguei um pouco de tinta ali num lugar, né? Paguei ali, o pessoal ia perder, eu paguei, peguei o espelho, coloquei ali a peça no fogo, tal. Enfim, o quarto dele era assim, destonava de todo o lugar. E cada vez que o dono ia lá, o dono via que estava melhor. Tipo, ele
ele não se rendia ao lugar. Você via que ele estava ali porque ele não tinha condições, que é o que muita gente já se limita, coloca como teto da vida. Eu não tenho dinheiro, eu não sei fazer, ou eu não tenho tempo, ou eu não consigo. Tira essa expressão da sua frase, da sua mente. Eu não consigo. Tem coisa que você apenas não fez, e eu não vou nem dizer tentar. Tem coisas que você apenas não fez. A bispa já falou aqui no altar. Ela já falou. Que na época que ela queria deixar a casa dela melhor. Isso ela fala muito, inclusive, para nós, internos, em reuniões, que na época que ela queria deixar a casa dela melhor, não tinha dinheiro, que ela comprou aquelas mãos francesas e fez prateleiras, porque não dava para comprar o armário que queria, comprava tinta colorida para dar uma diferenciada em casa, para deixar melhor o ambiente, para dividir, né, o ambiente dos filhos, para ficar algo mais, porque não dava para ir para um lugar maior, melhor, não dava, a casa era antiga. Ou seja, se você perguntar para ela, ela é pintora também? Não. Ela é um pedreiro também para fazer algumas obras? Não, mas fez. Na época que não tinha com o que fazer, não tinha condições de pagar o serviço, não tinha condições de pagar o profissional, eu faço, eu realizo, eu mudo, eu me habilito, eu me coloco à disposição. Voltando para a história, o dono começou a ficar assim intrigado com aquilo. Ele falou, puxa vida, esse cara está fazendo isso com o quarto dele, hein? Por fim, ele passou aquela pensão para ele administrar. Estava velho, né? Viu que o cara cuidava bem. Daquela pensão, ele passou a administrar dezenas de imóveis daquele mesmo senhor. Hoje, esse homem que começou nisso, ele tem dezenas de imóveis. E começou, vamos dizer literalmente, como eu estou dizendo para você, começou com uma parede. Está entendendo? Eu não aceito essa parede aqui, a parede do meu quarto, não. Eu não mando nisso aqui. Mas uma coisa que eu lembro ainda dele ter falado, eu até cheguei a ver lugares desses que ele mudou. Ele me levou para ver lugares desses. De mostrar, era assim, ó. Ó, como é que está agora. E eu ainda, mas vale a pena, tal, porque hoje não, mas você faz um pouco aqui, você faz, você põe na cabeça, você faz. Daqui a pouco você vê, já foi, ficou para trás, você investiu, está melhor, você cobra mais, você realiza, você traz outro tipo de gente, porque tem gente que, ele falou assim, o problema daqui era as pessoas, elas aceitavam, e chegava a ficar pior, porque a pessoa, tá, é ruim, então, estou pagando que é justo, não quero colocar R$1. Olha a mentalidade. Aí talvez você está ouvindo isso e está pensando, o que vai mudar na minha vida eu pintar uma parede? Começa uma mudança. O que vai mudar na minha vida eu parar de ficar olhando para aquele espelho que está quebrado, trincado, e lá comprar um pequeno, que seja, que dá para eu pagar, mas que eu vou olhar e vou ver a minha face, vou ver a minha imagem limpa, cristalina, perfeita. Você está entendendo? Tem gente que não se vê direito porque o lugar para onde olha não está bem. Tem gente que o lugar que está, do jeito que está, da maneira como está conduzindo, não está bem. Ah, mas não tenho tempo. Arruma tempo. Dorme 1 hora menos, acorda 1 hora mais cedo. Ah, não estão me pagando para isso. Tem coisa que nunca vão te pagar. Se você não valorizar o que você faz, você não valorizar o que você faz, se você não valorizar a sua vida, se você não valorizar a sua saúde, se você não valorizar as suas coisas, ninguém vai. Você é quem tem que dar valor. O Neemias sabia que Jerusalém era herança do povo de Deus, do qual ele fazia parte. Ninguém se levantou, ninguém se manifestou. Eu me manifesto. E aqui ele foi movendo um por um. Cada um foi... Você não pode fazer 450 metros? Então faz em frente da sua casa. Você vai fazer em frente da sua casa? Ok, então teu vizinho. Faz em frente da tua casa, tá bom. Aí vinha outro fazendo aquelas brechas entre a casa de um e a casa de outro, como nós vimos aqui. Alguns se encarregaram só dos portões, e a gente vê que tinha um monte de portões.
Alguns fizeram trancas, outros ferrolhos. Outros só se encarregaram da madeira, mas fizeram. Gente, não foi alguém que fez muito, mas foram várias pessoas que fizeram cada uma um pouquinho. Está entendendo? É aquela história que a gente tem, esse ano tem se falado muito disso. E a gente acaba materializando quase isso, né, na frase do Bispo Fernando, que é melhor o feito do que o perfeito. Tem gente que é amarrada, eu quero fazer, eu quero construir. É igual o negócio da coluna. Eu quero. Ontem o Bispo Murilo ainda falou isso, na hora do dízimo. Tem gente que não paga o aluguel da igreja. Aliás, o aluguel da igreja ninguém paga sozinho. Mas tem gente que dá um valor que, se você colocar porcentagem, não dá 1%, dá 0,0 tanto por cento. Mas fala, eu estou pagando o que eu posso hoje, um dia eu vou pagar o aluguel. Ou seja, eu não consigo pagar, mas o que eu consigo eu estou já semeando. Porque eu queria pagar a conta de energia, de água, eu não consigo, mas eu estou pagando o que está ao meu alcance. E o que eu vejo essas pessoas, falando na vida financeira, que assumiram compromissos, e que, por exemplo, não pagam um compromisso inteiro, mas que começaram dando esse passo de fé. Todas as que eu vi se movendo dessa maneira, começaram de uma forma, hoje estão melhores. Tanto que a maneira e a quantidade como elas começaram já não é a mesma. Isso não é a gente que fala. Não é a igreja que fala, esse mês, é a pessoa que vai, a pessoa que se habilita. Por quê? Porque é Deus agindo, Deus dá mais e a pessoa automaticamente sabe, eu posso mais, eu faço mais. É onde ela vai fazendo, ela vai aumentando a sua contribuição. E não falo contribuição de dinheiro, mas estou falando todo tipo de contribuição. Antes eu podia fazer tal coisa. Eu não posso fazer só a minha casa, eu posso fazer aqui o quarteirão todo. Do meu lado só mora senhorinhas aqui, só mora gente que não tem condições, mas eu tenho força, eu tenho saúde, eu vou fazer na frente da minha casa, vou fazer na frente do meu vizinho, vou fazer no outro muro. Igual teve aqui os que fizeram 450 metros, ou seja, ele não fez uma vez, mas ele começou. Então, a parte espiritual, eu não vou nem dizer para você, porque você está aqui agora. Você veio às 7 horas da manhã num culto, quer dizer, você está investindo na parte espiritual, e isso é ótimo. Mas tem gente que está travado nas ideias que já teve e que não as colocar em prática. Tem gente que está se conformando com aquilo que não pode mais se conformar. Em casa, no casamento, uma atitude que você já ouviu que você está fazendo errado, mas você está esperando o teu cônjuge mudar. Muda você primeiro. Pare de falar negativo das pessoas que convivem com você, porque elas não vão melhorar assim. Esse fulano não muda, esse fulano não tem jeito. Esse casamento é tal. Não. Isso é ser ativo. Pegar e consertar aquilo que está à sua volta, não deixar nada, aquela expressão que a gente declara, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não pode ser apenas uma declaração. Naquilo que depende de você, isso tem que ser uma ação. Você vê que tem algo lá que está ruim, vai lá e faz. Eu não sei, pesquisa, busca ajuda, faz parcerias, faça trocas, permutas. Gente, não se reduza a essa era digital, não. Tem gente que tudo é Google, tem gente que tudo vai ver se tem um aplicativo que faz. Não, vai lá e coloca a tua mão na massa. Você, por exemplo, talvez você é uma pessoa que você está vendo que a tua saúde está indo de mal a pior. Tem gente que o dia inteiro, se não tiver a base de algum medicamento que regula o estômago, né, que é, sei lá, antiácido, ou que tira gases, ou que está ali aliviando alguma coisa, o dia inteiro a pessoa passa mal. É refluxo, é incômodo, é queimação, é alguma coisa.
Se está no estômago, se está nessa região, o que tem a ver? Hã? Tem a ver com o que, gente? Com o que você vê. É ou não é? Você fica olhando para algo, aquilo reflete seu estômago. Claro que é com o que a gente ingere, com o que a gente come. Então, peraí. Eu não sou médico. Você não é médico, mas você tem que conhecer seu corpo. Tem gente que só come porcaria o dia inteiro. Tudo que é industrializado, tudo que é de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem negócio aqui com comércio de comida, amém, que Deus te abençoe. Teu restaurante, tua lanchonete e tal. Mas a gente precisa ter o nosso porto seguro de alimento. Não dá, você não pode aceitar ser uma pessoa que vive aí de iFood, de fast food. Sabe, tudo entrega para você, você come ali. Não, você tem que... eu não tenho tempo. Então, você tem que arrumar tempo para ir na farmácia, comprar remédio. Às vezes você perde tempo porque não está bem. Tem que parar. Tem que tomar um antídoto para aquilo que está acontecendo. Muda a tua alimentação. Muda. Você tem que fazer testes. Peraí, eu estou mal. Então, peraí, eu vou tirar tudo que eu estou comendo. E vou colocando aos poucos as coisas. Você vai falar, tirar tudo como? Tirar tudo e tirar tudo. Às vezes você é aquela pessoa que você está mal o tempo todo por conta do que você come. Você vai ter que parar um momento, pode ser agora, inclusive. Entendeu? Agora, está no começo do dia. Hoje eu vou tomar água. Meu Deus do céu, como é que eu vou passar água? Você não vai morrer. Entendeu? Quem está me ouvindo aqui ainda? Eu estou com fome, fica tranquilo. Não morre. Se ficar um dia água, você não vai morrer. Mas um dia. Você tem que ver, peraí. Você precisa dessa limpeza. Porque tem gente que só come o que não presta. E é fritura, e é salgado, e é industrializado, e quando come alguma coisa um pouco mais natural, é embutido e vai. Limpa o seu organismo. Depois você vai voltando, aí no outro dia, vou ficar na água? Não, aí você vai voltando, mas tem que voltar o que é mais natural. Não vai começar o dia tomando refrigerante, não, né? Acorda, toma água, aí vai comer uma fruta. Vai comer pão, mas pão é bom. Eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Mas às vezes não faz bem para você. Então comece comendo uma fruta, compra um ovo, algo que você vai fazer manusear, uma coisa natural. Uma coisa que você está vendo que é viva, né? E que não teve tanta intervenção, tanta coisa, tanta indústria, né? E a indústria hoje você está vendo, né? Para conseguir vender, eles estão tirando aquilo que presta dos alimentos. Esses dias aí mandaram uma foto para mim que estavam vendendo soro de leite como se fosse leite. Aí você vai falar assim, para quem não entende, tal, é a mesma coisa. Não é, não. Depois você pesquisa para que é usado o soro do leite. E óbvio, não é mais caro, não é melhor, a matéria-prima não é melhor. Tem gente que confia na indústria, assim, como se a indústria fosse Deus. Tudo que tiver na prateleira de um supermercado para vender é bom, passou por algum controle, algum médico viu aquilo, comeu aquilo, arriscou a vida dele por aquilo. Não. Não tem nada disso. Você não sabe, talvez depois você pesquisa aí, vai atrás para você ver. Todo dia alguma empresa é notificada, multada e fechada. Por falta de higiene, por falta, né, de qualidade, enfim. E eu não estou aqui tocando terror em você, mas estou dizendo que tem coisa que se você não fizer por você, vai continuar lá na frente da sua casa, na frente do seu quintal, na frente do seu portão, aquele muro derrubado. Não dá para contar, eu entrei nesse propósito, mas alguém vai fazer tal coisa por mim. Não. Quem está fazendo, eu falei isso a semana passada. Neemias e quem estava com ele entrou com 99% de atitude. E aquilo que não era deles, Deus deu superação. Nós não vemos na reconstrução desse muro milagres. Nós não vemos. Nós não vemos ferramentas trabalhando sozinhas.
Nós não vemos tijolos se multiplicando. Como é que começou os tijolos? Parte veio lá de Suzã. Parte foi recebido nas províncias por onde o Neemias passou, que ele tinha cartas do governador dos lugares que produziam aqueles materiais para ele levar. E parte foi o reaproveitamento daqueles que estavam lá, caídos. Tem milagre aí? Não, tem esforço, tem administração, tem empenho, tem comprometimento. E a mão de obra? Tinha máquinas lá? Máquinas fora do tempo? Máquinas que tinham tecnologia? Não, eram aqueles mesmos homens, como a gente leu aqui a lista. E eu quero ter o meu nome numa lista dessa aqui, ó. Você precisa fazer parte de uma lista como essa. E você tem que começar essa tua lista hoje, não é amanhã. Ah, tal dia eu vou ver. Não, vou ver, quebra. Não fala isso. Ah, eu vou ver. Não, eu começo fazendo isso. Você tem que se comprometer com algo. Eu começo, dá nome às coisas. Coloco prazo. Do jeito que você tem hoje horários para algumas coisas já, vou ter que estar em tal lugar, vou ter que fazer isso, vou estar com fulano, vou fazer tal obra. Pega e começa também isso. Hoje eu vou lá comprar tinta para pintar aquela parede. Está entendendo? Hoje eu vou lá comprar o prego para pregar aquele espelho. Hoje eu vou pegar lá e vou comprar a linha para costurar aquela peça, aquela parte que eu ando, que está rasgado. Vou dar uma dica para alguns aqui. Hoje eu vou passar aqui na rua, né, tem uma loja de tudo ali, eu vou colocar o botão que tem anos que eu vejo que a minha camisa não tem, né? E que eu conto com a minha digníssima esposa, mas minha esposa finge, ela lava, mas ela finge que ela não vê bem aquele botão, né? Reparou? Às vezes você vê aqueles homens assim que vem, quando ele dobra assim, faz aquele buraco no meio, né? Passa, parece até que é para ele guardar alguma coisa, né? E aí aquela história, ele contou com a esposa contou com a cumplicidade dele. Ah, ele entende, deixa, sabe que eu não tenho tempo. Você vai falar assim, é um botão, mas é um botão que você está vendo que está fora do lugar. Ah, eu não sei pregar um botão. Não fale isso não. Entendeu? Não fale isso não. São duas casinhas lá, passa a linha na agulha, assim, ó, passa, entra em uma, sai na outra. Entra de uma, sai na outra. Se não ficar bom, a segunda vez vai ficar melhor. Mas começa. É o botão, é o espelho, é a tinta. É aquela parte do teu trabalho que você vê que aquilo não flui, mas você está deixando do jeito que está, você está permitindo, você está aceitando. Você está percebendo, por exemplo, você que dirige muito, você está no teu carro, você anda, né? Tem carro que já vem de fábrica assim, né? Aqueles Gol principalmente, aquele Gol até 1 ano, não sei se você reparou que você não dirige assim. Você dirige assim, né? Tá o volante, você dirige assim, ó. Vai lá, acerta esse banco. Você está percebendo que você anda muito de carro, tua coluna dói. Você está percebendo que você está aí com dores, você está com incômodo. É o teu trabalho. Ah, o que eu faço? Acerta. Vai lá, coloca no lugar. Eu não sei fazer. Vai no tapeceiro, vai lá, arruma, troca o banco, faz alguma coisa. Se eu for dar exemplos aqui, eu fico até a noite. De tanta coisa que tanta gente está vendo, está vivendo, está aceitando. É o muro derrubado em frente de casa, mas que alguém vai vir e vai consertar. E a gente vê aqui que todo tipo de gente, do sacerdote ao nobre, quem tem um nome nessa lista aqui de Neemias 3, foram os que agiram, os que fizeram, os que colocaram a mão na massa, os que, se não sabiam, aprenderam, que começaram e que terminaram a obra, que lhes fez muito bem, que fez bem para eles individualmente, que fez bem para o povo coletivamente, e que foi o começo de uma grande obra que aí sim o Senhor pôde fazer na vida deles. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito nas suas mãos. O que você vai fazer hoje?
Que atitude que talvez pareça pequena, parece insignificante, mas que mesmo sendo pequena você não fez, não tomou, não mudou, não se esforçou, não se superou. O milagre que eu vejo acontecendo aqui durante esses 52 dias foi a superação que Deus proporcionou a todos os envolvidos. A gente já teve, na época da reforma aqui, eu lembro, que você está no trabalho, nessa pressão para terminar, lidar com... Eu ainda essa semana falava com o mestre de obras dessa experiência, né? Ele falou assim, qual foi a parte mais difícil para você lá? Eu falei, lidar com o ego dos profissionais. Porque um ouvia uma coisa que não gostava, já tumultuava o ambiente, atrasava o serviço. Se era contrariado. Neemias lidou com tudo isso. Eu fico pensando quantos ali que começavam, aí o outro invadiu o seu espaço. Ah, está aqui no meu espaço, ele faz diferente de mim e tal. Rapaz, agradeça aí porque ele está te ajudando, está aí do seu lado. É mais um para te proteger se você for atacado. O trabalho dele é trabalho a menos para você. Ah, esse aqui, ó, lá atrás, ele fez isso aqui com a minha filha. Rapaz, está trabalhando agora, se foca no trabalho. Que coisas, situações que a gente tem que tirar a cabeça, tem que tirar o foco, focar naquilo que está parado, que precisa ser iniciado. Aquilo que você precisa de graça, de favor de Deus, de ajuda, de companhia dele para fazer, para realizar. Aquela oração que a gente já fez hoje, Senhor, esteja comigo. Senhor, me capacita. Senhor, me instrui. Me dá condições. Eu olho hoje para isso, meu Deus, eu penso, eu não tenho como fazer, eu não tenho como iniciar, eu não tenho dinheiro para iniciar, eu não tenho conhecimento. Eu vou. Vai comigo, Senhor. Esse rapaz aí dos quartos de pensão começou, ele disse ainda. O caminho que ele fazia para chegar lá tinha uma obra em andamento. E era lá que ele pegava as coisas. Ele não pegava, roubava, não. Parava lá, vocês não têm um pouquinho de tinta? Você não tem um espelho tal aí que está sobrando? Ah, tem assim tal. Você me dá? Não. Ah, eu te cobro X. Na época R$10 valia alguma coisa. Tá bom. Já era o espelho lá do interruptor que estava sendo trocado. A lâmpada que deixava de ser incandescente, virava na época, né? Ou coisa boa, fluorescente. Aquele forro, aquela coisa, né? Goteiras que ele arrumou, parede que ele pintou. O lugar era limpo, o dele era limpo. Ele fez, e não foi por acaso, ele foi fiel no pouco, depois ele foi colocado no muito. Na verdade, ele foi colocado no tudo daquele senhor. E ali ele começou a sua construção. Quantos que estão esperando algo virem de fora? O teu Neemias é a palavra. O teu Neemias é a palavra. Não vai vir um Neemias para dizer, vamos! Para você ir com ele. Não, Neemias é a palavra. Você já tem o Neemias, vamos! Para você dizer para Deus, vamos. Eu entro nesse projeto. Eu também vou reconstruir. Eu vou sair aqui da minha zona de conforto e vou começar essa obra. Eu vou fazer algo agora para a minha saúde. Eu vou colocar qualidade na minha vida, em todos os sentidos, em todos os lugares, de todas as formas. Eu vou colocar minha mão na massa. Se isso for literal para você, coloque.
na massa, na tinta, no tijolo, no fio. Coloque a mão, realiza. Eu estou esperando por... Não espera, faça, começa hoje. Eu tive uma ideia, mas eu não tenho dinheiro, começa com essa ideia. Às vezes a gente não tem condições de fazer algo sozinho de vida. Olha o que eu tenho recebido notícias de pessoas essas quase 2 semanas depois do propósito, que tinham ideias e foram atrás. Olha, eu não tinha dinheiro para bancar esse projeto aqui, mas já arrumei alguém, está de sócio, eu entrei, alguém está entrando com começo, meio e fim, e Deus já está abençoando, Deus está levantando. Por quê? Porque não está parado. Talvez você está se prendendo a coisas que não foi Deus que colocou para você se prender. Porque eu não posso ter um sócio, porque é comigo, Deus tem comigo. Então, mas aí você está vendo, não tem, não aparece, você vai ficar só pensando. Deus te deu um pensamento para você cultivá-lo. Não, Deus dá um jardim para a gente cultivar. Deus dá coisas para a gente cultivar. E Deus dá pensamentos como direções para a gente agir, para a gente fazer. Sai do lugar, sai daquele lugar que você está acostumado a ficar ali parado, sentado e pensando, um dia vai ser assim. Senhor, eu estou incomodado com isso aqui, me dá a condição, me dá a direção, me dá a autorização do rei, me dá a força, me dá as pessoas, me dá a anuência para eu passar, me dá, meu Deus, a autoridade. Foi o que o Neemias fez. E quando chegou lá, depois a Bíblia diz, ele fala, ele relata, eu das minhas próprias mãos executei o serviço. Ele foi o líder para aqueles homens. Ele foi o administrador para aquela província. Ele foi um líder espiritual de oração, de intercessão, mas ele foi o trabalhador que ele teve de ser também nos momentos que precisou que ele fosse o trabalhador. Fale isso com Deus agora. Pegue esse propósito, coloca no seu coração. Senhor, me desbloqueia. O que está bloqueado aqui em mim? Esse bloqueio está onde? Está na minha mente? Está no meu coração? Eu sou uma pessoa que eu sou ainda emocional, eu estou esperando que alguém venha, me peça perdão, eu estou esperando que alguém esteja comigo. Não, meu Deus, me ajuda aqui agora a ser liberto, para que as travas, os ferrolhos, as correntes que travavam a minha vida não tenham mais esse poder. Que não continuem mais me limitando, impedindo, me amargurando por eu ver o que eu posso fazer, mas não faço, e depois me frustro, sofro, fico me lamentando, eu queria estar lá, eu queria ter isso, eu queria viver isso, eu queria estar num lugar melhor, eu queria ter uma condição melhor, mas eu não faço. Me ajuda, Senhor, eu quero ser destravado aqui agora, eu oro ao Senhor, porque isso o Senhor pode fazer na minha vida. Eu creio, meu Pai, eu quero e eu te peço, me ajuda a realizar projetos, ainda que agora sejam pequenos, mas que eu não venha mais me esquivar, que eu não venha mais fugir daquilo que o Senhor tem comigo. Que eu não fuja mais, porque eu coloquei na cabeça, eu não consigo. Porque eu nunca fiz, porque eu me vejo uma pessoa limitada na minha condição financeira. Então é como se eu pensasse, isso aqui não é para mim, porque isso aqui é muito caro, é muito grande, isso aqui vai custar muito. Não! Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, pelo teu povo, e eu clamo por libertação. Liberta cada pessoa que está aqui nessa manhã, que veio, meu Deus, ouvir a Tua palavra, que veio para esse culto dos servos, discípulos. E na verdade, meu Deus, nós precisamos tornarmos-nos esses servos, como foi Neemias e como foram esses homens que estão nessa galeria. Essa galeria de nomes, meu Deus, de realizadores. Meu Deus, nos ajuda a tornarmos realizadores. Nos ajuda, meu Deus, a colocarmos a nossa mão, a nossa mente, a usarmos a nossa boca e tudo com que nós podemos contar para realizar. Para não mais, meu Deus, nos determos e nos limitarmos com
o que não sabemos, nunca fizemos, com o dinheiro que não temos, com o apoio, meu Deus, que não recebemos de pessoas, mas que venhamos hoje mesmo começar. Senhor, que venhamos hoje mesmo iniciar, meu Deus, projetos, obras, que tenhamos atitudes, que venhamos dar passos, que o Senhor nos ajude nisso. Eu peço a tua ajuda, esteja conosco, nos acompanha, meu Pai, até aquele muro caído. Meu Deus, nos ajuda a pegar o primeiro tijolo, meu Deus, e colocar no lugar, e assentar a massa, e colocar, meu Deus, o nível. Nos ajuda, meu Deus, esteja conosco. Senhor, fortalece as nossas mãos, sustenta o nosso corpo. Meu Deus, nos dá visão, sabedoria, nos inspira para aquilo que nós ainda não temos na nossa mente. Nos dê a visão, nos dê a ideia, nos dê o projeto, Senhor. Nos dê as imagens que nós precisamos ver para poder fazer, para poder realizar, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, nós te pedimos essa ajuda. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha ao nosso encontro agora. E eu oro para que pessoas sejam sustentadas hoje, para que elas sejam capacitadas hoje, que elas sejam abençoadas com força hoje, que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar, meu Pai, esse pouco de azeite, que o Senhor venha multiplicar esse dinheiro que parece regrado, limitado, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, dê força, que o Senhor dê coragem, para que ainda que seja apenas em frente à casa dela, que a obra, meu Pai, que ela pode realizar nesse muro, o muro, meu Pai, da vida dela, o muro da família dela, o muro das finanças dela, o muro da saúde dela, que ela já se disponha e que ela realize hoje, Senhor. Capacita o teu povo, meu Deus. Capacita cada um aqui, Senhor. Levanta cada um que estava prostrado, entregue. Senhor, liberta dessa preguiça. Senhor, livra agora desse desânimo. E que hoje seja o dia da atitude, do passo de fé, das palavras, meu Deus, que já começam aqui dentro, serem declaradas e que não vão parar mais de serem declaradas como bênçãos, como crescimento. Que o Senhor, meu Deus, realize por meio dessa pessoa. Tem coisas que o Senhor não vai fazer na vida dela. Tem coisas que o Senhor vai fazer por meio dela, usando ela, com as mãos dela, com a mente dela, com a vida dela. E eu declaro que seja recebida, meu Deus, essa unção, essa sabedoria, essa força, essa condição, meu Deus, para esse início. Que seja recebida, meu Deus, esse pequeno apoio que vai fazer a diferença. Eu oro, meu Pai, eu concordo com cada restauração aqui nessa manhã. Eu consagro cada projeto, eu consagro, meu Deus, cada pedido, eu consagro cada pessoa, meu Deus, nesse 12º dia de propósito. Nós estamos nessa fé e chegamos até aqui com a ajuda do Senhor. E com a ajuda do Senhor, meu Pai, nós vamos ver e viver restaurações, eu declaro. Nós vamos, meu Pai, reconstruir os nossos muros com a ajuda do Senhor. E vamos ver, meu Pai, viver milagres. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo. E eu concordo, meu Deus, com cada oração. Eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.